Pedaço 18. Shadow of Destiny. Shadow of Memories Demo. Procurando sobre esse jogo, achei uma breve explicação do jogo. Não achei a tal demo, mas eu achei algumas informações no Wikipedia. Entre aspas aqui, Shadow of Memories. Shadow Obu Memorizo. Que japonês incrível, né? Também conhecido como Shadow of Destiny na América do Norte. É um jogo de aventura desenvolvido originalmente para o PlayStation 2 pela Konami. Lançado inicialmente em 22 de fevereiro de 2001. Sendo um dos primeiros títulos de aventura lançados para o console. Em 2002, foi lançada para Windows e Xbox pela extinta Runecraft. Um port para PlayStation Portable também foi lançado em 1º de outubro de 2009 no Japão, enquanto foi lançado em 26 de janeiro de 2010 na América do Norte. Neste port do jogo, a dublagem foi totalmente refeita. Situado em uma cidade alemã fictícia chamada Lebensbaum, Árvore da Vida em alemão, a história de Shadow of Memories gira em torno de um rapaz de 22 anos chamado Ike Kust, acho que é assim que fala, que morre por ser esfaqueado logo no começo do jogo, após sair de um pequeno restaurante. No entanto, ele é ressuscitado por Homúnculos, dublado por Charles Marinetti na dublagem original em inglês, o que dublou o Mario, um gênio que lhe oferece a oportunidade de evitar sua morte com o uso de um Digipad para viajar no tempo. Ike explora 4 períodos diferentes: 2001, 1980, 1902 e 1580. Na tentativa de desmascarar o seu assassino e encontrar várias maneiras de mudar o rumo de sua história. No decorrer de sua aventura, ele conhece vários personagens. Dana, uma garçonete de seu tempo atual, 2001, que ele acidentalmente traz de volta para o ano de 1580 e a perde de vista. Uma cartomante, também de seu tempo, que lhe conta a hora que este poderá morrer. Eckhart Brun, um curador de uma galeria de arte que perdeu sua esposa e filha recém-nascida em um tiroteio. Dr. Wolfgang Wagner, o alquimista de 1580 que vive com sua esposa Helena e seus 2 filhos Hugo e Margaret. E Alfred Brun, o bisavô de Eckhart Brun. Encontrei a demo para jogar, mas pode ser que no futuro dê uma olhada. Não sei direito, eu não sei se eu vou gostar do jogo, mas a história pareceu interessante. Stalker Online. Procurando sobre, eu encontrei em um site de mesmo nome uma descrição do que seria. Entre aspas aqui. Stalker Online é um MMORPG com elementos de tiro baseado no espírito de Stalking. Uma exploração urbana buscando e explorando partes misteriosas, abandonadas e esquecidas pela humanidade do nosso planeta. Descubra um mundo cheio de perigos e eventos incríveis, que tem suas próprias leis e princípios. Torne-se um dos Stalkers, pessoas vivendo o romance do desconhecido, capazes de superar quaisquer provações, na verdade, em busca de artefatos no território da Alienation Zone. Dê uma olhada além da borda do desconhecido, onde os segredos da natureza e perigos mortais aguardam os temerários a cada passo. Sobreviva em condições adversas quando você conta cada gole de água e cada partida. Laboratórios secretos, formas de vida de origem desconhecida, anomalias misteriosas e artefatos estranhos que desafiam nosso conhecimento das leis da natureza. Tudo isso é um enorme mundo de Stalker Online. Pela descrição, parece interessante, mas os requisitos são altos demais para eu PC, então só daria para eu pesquisar a lore e nada mais. Shadow of the Eternals. Segundo o site Game Vício, entre aspas aqui, Shadow of the Eternals é o sucessor espiritual do clássico Eternal Darkness Sanity's Requiem para GameCube. O jogo começa quando o detetive Paul Becker
é chamado para investigar um dos maiores massacres da história da Louisiana. Uma brutal guerra entre dois cultos. Conforme Becker entrevista os sobreviventes, apenas 2 pessoas mentalmente instáveis, este cai de cabeça em um mundo que nunca imaginou existir, e aí quando é mencionado pela primeira vez a existência dos chamados antigos. Eu achei interessante, eu confesso, e eu até, assim, tenho agora no GameCube, vamos dizer assim, tem muitas aspas, e consigo configurar para usar o controle do Xbox para jogar o Code Verônica e o Outbreak 2, porque o 1 eu não consegui achar de forma nenhuma. É sobre, eu nunca tive um Nintendo na vida, então vai ser uma experiência definitivamente. E já que existe esse pra GameCube, eu posso tentar jogar, não sei, né, vamos ver como é que seria. Mas vamos seguir aqui, né, pro próximo pedaço. Pedaço 19. Sword of Drácula. Segundo a Wikipedia, Espada do Drácula, né, que entre aspas aqui tudo aqui, é uma história em quadrinhos de terror de 2004, publicada por várias empresas americanas, incluindo Image Comics, IDW Publishing e Digital Webbing. A série se concentra em um grupo de comandos conectados à ONU chamado Polidori. E assim, eu não sei se eu leria, mas se tem vampiros tem grandes chances que eu me interesso. Só que esse plot não me chamou tanta atenção assim, né? Então não garanto nada. Stalker PSP Port. Segundo o Stalker Fandom, entre aspas aqui, o jogo Stalker sem nome para PSP, também conhecido como Stalker PSP e Stalker Shadow of Chernobyl PSP, é um projeto cancelado não anunciado pela GSC Game World para portar a série Stalker para o PlayStation Portable. O jogo deveria ser uma ação 3D pós-apocalíptica com uma visão em terceira pessoa e um enredo linear. Descobri que os russos fizeram um port, né, pro PSP, coisa bem fenomenal mesmo, e quem jogou, pelo que eu pesquisei, falou que era bom. Então, né, mas não sei. Station.exe. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Mas assim como eu, o OP, né, do Reddit, que eu encontrei esse Station.exe no iceberg, porque tudo que eu trouxe aqui pra vocês, eu peguei de vários icebergs e eu juntei bonitinho e fiz meu próprio iceberg. Deu um trabalho do cacete. Mas esse OP achou no dos icebergs que eu peguei, e ele também tava querendo entender o que era isso aqui, porque ele ouviu, tava no iceberg, queria saber o que era, não fazia ideia, então ele foi lá e perguntou. Então aqui, vou traduzir pra vocês, entre aspas aqui. Ele para o game Tripping, que foi, né, o site que eu peguei, que foi do r/trippygame. Station.exe Obscure Game. E encontrei um gráfico de iceberg para jogos indie. No fundo, um jogo chamado Station.exe. Pesquisei um pouco e encontrei uns 2 vídeos de gameplay. O gameplay consiste em você correr por uma espécie de instalação à noite, enquanto uma grande cabeça flutuante te persegue. É um jogo do Blender com design tosco e sem texturas. Cavei um pouco mais e descobri que alguém olhou os arquivos do jogo, encontrou coordenadas que levavam a uma refinaria de diamantes abandonada, que parece exatamente com o prédio toscamente projetado no jogo. A refinaria de diamantes fica em uma floresta na Rússia rural. Por mais que eu tente, eu não consegui encontrar uma continuação dessa história, ou se alguém fez mais pesquisas, ou se alguém fez algo do tipo. Então, alguém tem alguma informação sobre isso? E pois, muito que bem. Todos os comentários são em espanhol do vídeo que ele citou, e o vídeo sempre termina quando eles tocam na cabeça flutuante. Pois, muito que bem. Eu pensava que ia ser só isso, tipo, que eles lançam uma pergunta e estamos aí, vida que segue. Só que aí, isso abriu uma caixa de Pandora que vocês não têm noção. E eu vou ter que deixar para outro vídeo, então aguardem, porque isso aqui, entendeu? São muitas camadas, então eu vou ter que fazer vídeo sobre. Então, próximo pedaço. Pedaço 20. Siren Special Edition. Segundo um site que eu encontrei, o Unseen 64
Essa versão é a seguinte, entre aspas aqui. Siren Special Edition. PlayStation 2 não lançado. 24 de novembro de 2009, quando essa matéria foi postada. Siren é um survival horror lançado pela Sony para PlayStation 2 em 2004. Uma edição especial do jogo deveria ser lançada em 7 de outubro do mesmo ano, mas foi cancelada repentinamente, provavelmente devido às vendas fracas da primeira versão. Eu vou fazer vídeo sobre o Siren, tá? Pode ter certeza, mas por hora vamos seguir aqui. A edição especial teria apresentado um modo fácil, um novo sistema de dicas que poderia ser consultado antes de jogar um nível, um modo extra, onde um desafio era adicionado em cada nível, como jogar com inimigos invisíveis ou mais rápidos, sem o sight jack, usando apenas a visão em primeira pessoa, testes de tempo que tinham que ser concluídos sem ser visto, e assim por diante. Perfis completos de todos os personagens, um documentário de making of, uma entrevista com o produtor, um vídeo sobre o evento que foi adicionado no lançamento ocidental. Então, o que eu fiquei sabendo era só isso aqui, tipo, ter esses extras, e no final não lançaram. Seria interessante lançar esses extras. Um modo fácil também seria interessante, mas eu acho que esse jogo é bem mais Souls-like, né? Então, talvez o modo fácil não iria ser tão divertido pra quem fosse jogar, diferente de mim, que adora se tivesse um modo fácil. Porque eu jogo mais pela história do que necessariamente pela gameplay, entendeu? Se eu me divertir com a gameplay, já são outros 500. Que eu preciso fazer um vídeo comentando sobre algumas coisas que rolaram esses dias, que vamos voltar ao foco, que é relacionado a jogos e dificuldades, mas vamos seguir aqui. SCP Containment Breach in Dev Version. Mais uma vez o Reddit me salvou nessa, já que não encontrei outras informações, então vamos a ela. Entre aspas aqui, SCP Containment Breach. Mod Channel, versões perdidas, pergunta/discussão. As primeiras versões do SCP Containment Breach foram perdidas, a menos que alguém tenha os arquivos. Isso continua sendo mídia perdida e continuará assim, pois é improvável que o criador do SCP ainda tenha as versões. Aí o Mini-Roll 230X, desenvolvedor CBR, respondeu: eles estão basicamente todos aqui. O Mod Channel, o OP, que fez a pergunta inicial, né, mandou aqui: até as primeiras versões em dev, aquelas antes do 0.1. Aí o Mini-Roll respondeu: 0.1 foi o primeiro lançamento, então se você estiver procurando pelos arquivos de origem antes dele serem tornados públicos, eles não estão disponíveis. Aí o Ordinary Age 401 respondeu: então você está me dizendo que o SCP, né, CB, versão 1.0 é uma mídia perdida? Aí Mod Channel completou as primeiras versões quando ainda havia apenas uma pessoa trabalhando no SCP-CB. E aí veio a resposta do desenvolvedor: 1.0 ainda está hospedado aqui, ou você pode voltar até 0.1 aqui. Que eu dei sorte que eu encontrei, né, isso aqui sendo respondido. E se eu não me engano, ele deixou os links de onde estava, né, essas versões que estão sendo comentadas. Então, foi uma Lost Media encontrada. E se esse vídeo tivesse saído na data certa, que era para ser 3 de agosto, com certeza, né, que é meu aniversário, eu não ia ter a solução desse mistério, e seria mais um mistério que ficaria no ar que não ia ter como responder. Mas felizmente, houve uma resposta. Scream Tie in Game. Eu fiquei tipo, o que foi isso? Né? Tipo, como assim? Como assim isso existiu? E aí, tá aqui. Eu gosto muito da saga Pânico, tanto que eu li o livro Fan-Made Apunhalada, assisti o primeiro filme, assisti o quarto filme, assisti, acho que o penúltimo também, mas eu preciso assistir os outros, mas realmente é muito bom. A saga, no caso. Pois bem, então, o livro Fan-Made também é bom. Eu achei interessante, né, bem interessante na verdade, a ideia de um jogo da saga. Eu só não fazia ideia que ele existiu. Segundo o site 1428 Elm, né? Quando o quarto filme, Pânico, foi lançado em 2011, que foi o que eu assisti no cinema, um videogame oficial também foi lançado, mas já foi esquecido pelos fãs. 6 anos antes de Jason Voorhees massacrar um adolescente em Sexta-feira 13, o jogo, Ghostface estava fazendo sua própria matança.
virtual, lá em 2011. Nessa época, Wes Craven estreou o quarto filme, e provavelmente o último filme da série de filmes Pânico, só que a gente sabe que não acabou ali. Também nessa época, os jogos de aplicativos e para dispositivos móveis estavam ganhando popularidade, e, portanto, os tie-ins eram inevitáveis. Então, para ajudar a promover o filme, um videogame oficial Pânico 4 foi lançado em dispositivos Android e Apple. Nesse jogo, você joga como Ghostface e seu objetivo é assassinar todos os adolescentes que puder sem ser pego. Para cada um dos vários estágios que você pode jogar, incluindo uma escola secundária e uma festa de fraternidade, você caçará atletas, nerds e líderes de torcida até que não sobre mais ninguém. Tenha cuidado, você não quer ser pego pela polícia. No entanto, uma das razões pelas quais esse jogo foi esquecido é provavelmente porque ele não está mais disponível. Esse jogo desapareceu das lojas de aplicativos da Apple e do Google, e não parece haver nenhuma maneira de jogá-lo hoje em dia. E isso aqui alugou uma cidade inteira na minha cabeça, sabe? Tipo, são tantas perguntas, tipo, por que lançaram esse jogo? Ok, foi pra promover o filme, mas por que eles simplesmente tiraram? Será que foi um fracasso? Ninguém quis saber do jogo? Porque o filme não acho que foi um fracasso, tá ligado? Mas, sabe, são tantas perguntas. Tipo, será que alguém chegou a gravar a gameplay? Será que alguém tem algum resquício do que foi esse jogo? Sabe, são tantas perguntas. Eu realmente fiquei muito curiosa com isso aqui. Mas vamos ao próximo pedaço. Pedaço 21. Chanel Online. Eu acho que fala Chanel, né? Porque eu não sei. Impressionante que o Reddit se tornou o melhor lugar para tirar literalmente qualquer dúvida. Se não tem lá é porque não existe, pode ter certeza. Então, respondendo a pergunta, entre aspas aqui, o que é Chanel Online? Falando aqui, parece que estou falando chinelo, né? Então vamos chamar de Chanel Online. Bom, parece ser um jogo como a VR Chat ou Second Life, o que significa que é algo como um MMO, plataforma social online. Realmente não há muita informação sobre ele além desses poucos tópicos. A página de Ulvin, o criador, no itch.io, não contém o Chanel Online, apenas um jogo aparentemente não relacionado ao chamado Carcass. Eu tenho um histórico com Silent, quer dizer, Second Life. Vamos só seguir aqui, né? E ele deixou um link das threads falando sobre isso. Então, pode ser que eu faça um vídeo sobre, né? Na verdade, é muito possível que eu vá fazer, porque se ele deixou o link, pode ser que eu ache mais informações que nos tragam respostas para essa dúvida que se instaurou de novo. Splatterhouse 2019 Battle Rocket Build. Eu não encontrei muitas informações, a não ser uma notícia que eu li no Digital Spy, que eu vou trazer essa tradução e o jogo citado em si. Entre aspas aqui, a Battle Rockets Entertainment anunciou que fechou suas portas. O estúdio trabalhou no reboot enlatado de Splatterhouse para Namco Bandai, a mesma do Little Nightmares, assim como em Mark of Kai para a Sony. O presidente do estúdio, Jay Bird, disse que estava lutando para manter as portas abertas nos últimos 6 meses, antes de decidir fechar, de acordo com o Kotaku. Houve rumores de que a equipe estava sob pressão financeira depois que a Splatterhouse foi descartado, levando a seu fim. Bird acrescentou que estará no processo de construir um novo estúdio de desenvolvimento do zero. E, segundo a Wikipedia, entre aspas aqui, Splatterhouse é um videogame hack and slash, beat 'em up com tema de terror desenvolvido e publicado pela Namco Bandai Games em 2010 para PlayStation 3 e Xbox 360. É uma reimaginação e uma reinicialização do Splatterhouse original lançado em 1988. Splatterhouse recebeu críticas mistas. O hack and slash é você ir batendo e fazendo combos por meio disso. Um bom jogo que é hack and slash é Devil May Cry, para vocês terem uma noção mais ou menos de como é, mas assim, não conheço esse jogo. Silent Hill Play Novel DLC, não DLC. Segundo o Silent Hill Fandom, é apenas uma adaptação
em novel do primeiro jogo para Game Boy Advance, mas só foi lançado no Japão e com tradução feita por fãs. Então, nada muito alto. Próximo pedaço. E o Japão é um novel, né? Impressionante. Pedaço 22. Silent Hill 2 Beta. O que eu encontrei no máximo foi um post do Reddit falando da versão jogável do beta de Game Boy Color. E a não ser que tenha outra informação que eu não vi, só tem isso. Schoolgirl mais Mage. Pesquisando sobre, eu só achei um post no Reddit com um iceberg de jogos Dark que eu vou ver se eu faço ou não um vídeo sobre, porque pelo que eu vi, é tipo garota gambá vestida de empregada. Pelo menos foi as imagens que apareceram pra mim. Mas fora isso, não apareceu mais nada do tipo, uau, que incrível, olha isso, que foda. Não. Tipo, não teve nada de uau, sabe? Shiri Reno Tatakai. É assim que fala. É Shiri. Não sei. Segundo o post das respostas do OP sobre esse tema, né, eu vou traduzir aqui, entre aspas, ele fez, no entanto, outro jogo de paródia da Aum Shinrikyo chamado Shiri Reno Tatakai, do qual pode não haver nenhuma filmagem restante. Aí, outro complementou. Pelo que eu me lembro, esse jogo foi realmente feito como sátira / paródia, zombando do culto, como confirmado por pessoas envolvidas com ele, mas frequentemente é mal interpretado por revisores da internet como sendo propaganda que os apoia. Logo abaixo tinha um xingamento, né, contra o criador do jogo, falando que ele usou um corpo real, e eu achei bem creepy essa informação, mas é só o que eu encontrei no momento. Vamos então ao próximo pedaço. Pedaço 23, Soft and Cuddly Pre-Release Version. Segundo o Wikipedia, eu vou traduzir aqui, entre aspas, Soft and Cuddly é um jogo de ação e aventura de terror lançado para o computador doméstico ZX Spectrum. Foi desenvolvido por John George Jones e publicado pela The Tower House em setembro de 87 no Reino Unido e no início de 88 na Espanha. O jogador assume o papel de um homem armado com uma arma laser e um jetpack, cuja mãe, a rainha Android, foi desmembrada. A tarefa do jogador é localizar as partes espalhadas do corpo da rainha Android e costurá-la novamente. Jones havia desenvolvido anteriormente um jogo chamado Go to Hell. Em uma entrevista, ele afirmou que desenvolveu o jogo para sua própria diversão. Ele gostou das reações que as pessoas deram ao jogo. A versão original pré-lançamento do jogo apresentava imagens mais macabras. Os críticos elogiaram os gráficos do jogo, mas tiveram sentimentos mistos sobre as cenas realmente retratadas pelos gráficos. Alguns críticos criticaram a jogabilidade do jogo como repetitiva, mas elogiaram como sendo divertida e semelhante a um filme de terror por outros. Eu nem tenho opinião sobre isso, porque é aquilo, eu não joguei, eu não conhecia, então é só o que a gente tem, né? Então vamos aqui pro próximo. Slenderman. Esse aqui sou especialista, né? Querendo ou não. Um clássico que eu nem preciso pesquisar pra contar. Era uma creepypasta de um homem grande, alto e pálido, sem rosto, que usava paletó, sempre escondido na floresta e sequestrando crianças. Tem um jogo dele, que é um clássico, que você tá na floresta e precisa coletar 8 páginas enquanto ele fica te caçando. E teve um remake mais completo e com mais história, né? Mas o mais básico é isso, que eu pretendo trazer um vídeo sobre, mas por hora fica por isso mesmo. Tanto que o primeiro vídeo que eu lembro que eu assisti da Lanzoca foi justamente ele jogando Slenderman. Né? Se eu tenho bem de memória, a não ser que foi outro jogo, e aí eu gravei na minha mente do Slenderman. Mas em todo caso, teve um início por aí. E eu acho isso fascinante, porque eu gostava tanto do Slenderman que eu fiz um desenho dele na minha apostila de português. E ficou incrível, só que eu perdi a apostila, perdi o desenho, não tirei foto, que eu me lembro, então fica guardado na minha memória. Shade Monsters vs Humans. Eu até procurei sobre esse jogo, e no máximo que eu achei foi uma info falando que foi cancelado, e algumas imagens do que seria o tal jogo. Fora isso, nem sinopse além de ser para Xbox eu achei, então vamos pro próximo pedaço. Pedaço 24. Showdown Bandit Original Build. Segundo o post no Reddit, e é o máximo que eu consegui descobrir, entre aspas aqui, R-Paint and the Ink Machine.
Kindly Beast, acho que é assim que fala, desde o desenvolvimento do Showdown Bandit. Eu vi uma série de avaliações ruins sobre o Showdown Bandit, e eu só quero deixar uma coisa clara. No começo de agosto, Mike e Matley decidiram assumir o desenvolvimento do jogo. Eles descartaram todo o código que tinham escrito e os níveis que tínhamos na verdade criado. Eles passaram as semanas seguintes trabalhando em silêncio, sem aparecer no escritório, sem se comunicar com ninguém, nem mesmo entregando as compilações para o QA. Se você joga o jogo e quer deixar uma avaliação ruim, saiba que a equipe de desenvolvimento nos créditos não fazia parte do lançamento final. A mesma coisa estava acontecendo com o BetDR, sei lá, antes da emissão. Estou completamente chocada com essa informação, porque assim, eu nem sei o que comentar sobre isso, tá ligado? Porque isso aqui parece ser muito mais coisa do que estava nesse post, e tem a ver com, pelo jeito, bem de Ink Machine, que eu sei sobre porque eu vi gameplays, vídeos de histórias, de teorias, mas eu não sei muito sobre, então eu fiquei muito perdida lendo essa fofoca e trazendo pra vocês, mas pelo jeito eu vou ter que ir atrás, né? Vou ter que ir atrás pra tentar entender o que foi isso aqui. SCP. Basicamente, é um grande universo ficcional colaborativo, tipo uma CIA sobrenatural, que mantém entidades protegidas da humanidade. As siglas significam segurar, conter e proteger. E quando eu digo entidade sobrenatural, é tudo que você imaginar, entendeu? E tem os que nem dá pra serem contidos, de tão poderosos e perigosos. Tem os inofensivos. E tem os que são assim, entre aspas, inclassificáveis, porque, cara, é cada coisa, assim, são muitas camadas, e eu passaria 500 horas só falando sobre. Mas um dia, quem sabe, eu comento sobre, né, alguns SCPs. Mas, segundo a Wikipedia, entre aspas aqui, descrição geral, a Fundação SCP é uma organização secreta confiada pelos governos de todo o mundo para conter e estudar indivíduos e entidades, locais, objetos e fenômenos anormais que desafiam as leis da natureza, que são sempre referidos como SCPs. Então, assim, não é apenas objetos, como eu tinha mencionado, porque também tem locais, cara. Tem um multiverso gigantesco, entendeu? Se eu fosse falar, como eu disse, daria 500 mil horas. Shai Sandjon. Acho que é Shai, né? Ou fala Shai, não sei. Segundo a Wikipedia, entre aspas aqui, Shai Sandjon, não tirei James, é um personagem fictício e projeto de arte que aparece em uma série de curtas-metragens de terror surrealistas e exagerados, criados e dirigidos por Eric Fournier. E assim, eu achei interessante. Pode ser que eu vá atrás para fazer vídeo sobre, mas não sei. E agora o último pedaço que eu dedico a vocês por terem comparecido à minha festa e terem chegado até aqui, entendeu? De ter acompanhado pedaço por pedaço até chegar ao último. Pedaço 25. Shed 17/Project G1. Reddit me salvando mais uma vez, dessa vez a última, já que alguém pediu o resumo da história e eu vou trazer pra cá. Barra não. Abre aspas. Yoda's Chicote Stick. Diesel 10. Galpão 17. Um cientista em Sodor descobre o que ele chama de biofusão, que é uma forma de combinar cirurgicamente humanos com máquinas. Ele ressuscita um menino chamado Thomas, que morreu em um acidente de trem. Por isso Thomas o trem. Transformando em uma locomotiva tanque. Quando as pessoas descobrem sobre a biofusão, mais e mais máquinas sencientes são criadas. Mas as pessoas começam a questionar a ética da biofusão. E o controlador gordo se torna cada vez mais corrupto. Tudo termina quando Thomas descobre a terrível verdade sobre si mesmo e fica marcado e ferido. Projeto G1. Após a proibição da biofusão, as pessoas se dedicam a salvar e preservar todas as máquinas que foram abandonadas ou abusadas pelos humanos. Infelizmente, os esforços de resgate não saem como planejado e algumas máquinas ainda estão sendo usadas indevidamente ao redor do mundo.
O projeto G1 foi uma monstruosidade criada em segredo pela biofusão e precisa ser interrompido antes que ele comece um ataque mortal. Ambos são filmes de terror muito bem feitos para o seu orçamento, mas são muito perturbadores, com imagens violentas e mortes horríveis. Se você não quiser arruinar sua infância, recomendo fortemente que não assista. Mas, se você assistir, por amor a Deus, não assista as cenas deletadas do projeto G1. Elas são tão perturbadoras que não acredito que alguém tenha animado aquilo. Isso me deixou tão curiosa. Eu pensei, caramba, eu preciso ver isso. E ler isso em uma comunidade do Thomas o Trem me fez achar isso aleatório, ao mesmo tempo macabro, bizarro e incrível. E me deu real interesse em assistir e fazer vídeo sobre, então aguardem. 70 Brody. Reddit aparecendo como sempre, né? Reddit fofocas me ajudando outra vez. Segundo a resposta de um dos usuários à pergunta do OP, entre aspas, Connor Jonas R. Pelo que eu entendi, é a história de um cara, né? Então o cara quebra a quarta parede e admite que estava inventando a história e que a polícia estava envolvida. Entre parênteses aqui, o que é verdade. Os primeiros vídeos tinham as notícias espalhando a ideia de que era uma série de confissões. Mas isso é parte de tudo da história. Essencialmente, todo o ARG é um conjunto semi-complexo de pistas em vídeo. Eu recomendo mesmo que seja só pela história. Assim, eu encontrei uma comunidade de ARG. No mínimo, deve ter vídeo sobre. E se tiver, eu vou tentar descobrir pra entender. Mas eu genuinamente fiquei meio confusa com essa explicação que deram, né? Então, não sei, vou ter que realmente ir atrás pra descobrir. Satan's Sphinx, acho que assim fala. Pesquisando, eu só encontrei uma música com esse nome de um tal artista Rejected, acho que é Reject Traina, não sei, eu vou deixar escrito aí, porque geralmente não sei. She. Só que eu encontrei sobre isso, além de um personagem de Naruto Shippuden com esse nome, é que em japonês significa morte, segundo o Fluency Academy, e que eu me lembro, pelo que falaram algumas vezes, de vídeos e textos, o Shi tem a mesma pronúncia do número 4, então para eles é um número amaldiçoado, assim como o 13 aqui no ocidente, então eles não costumam utilizar o número 4 nem nada do gênero. Acho fofo. Certo. Reddit encerrando com sua ilustre presença. Quando procurei essa palavra apareceram algumas coisas, entre elas um cadeado, mas o que me chamou a atenção foi o desenho bizarro. O desenho não posso mostrar aqui, não por ser pesado, mas por ser visivelmente desconfortável pelos efeitos rápidos, e é só uma garota sorrindo macabramente com os olhos arregalados e cabelo vermelho, só que no caso tem várias garotas iguais, desenhadas assim no fundo preto, com o título Sak. Então não tem nenhum mistério sobre isso e nem nada demais. Eu espero que tenham gostado da festa e obrigada por ter vindo, de verdade, foi bem especial pra mim. E se tiver alguma sugestão da próxima festa, nem que seja especial de Halloween, eu vou estar aceitando, tá bom? E até a próxima sexta, vai com cuidado pra casa e não se preocupe, os convidados já foram embora. É que quando o sol nasce, eles não gostam muito, então eles preferiram sair antes. Besitos e se cuida!